Olá a todos! Agora nós vamos falar um pouco sobre o aparelho bucal da classe Insecta. Aqui nós temos a imagem, né? A primeira imagem ela representa a estrutura do aparelho bucal de um inseto e aí utilizado como modelo o formato da estrutura de um gafanhoto, tá? Então, o que nós podemos observar? Aqui em amarelo, onde estou demonstrando, destacando, nós temos o clípio, tá? Que é uma placa que vai estar bem localizada na região próximo à fronte do inseto. Abaixo do clípio, nós temos a estrutura que nós chamamos de labro, pintada em verde. O labro também é uma placa, mas uma placa móvel, que abaixo dessa placa nós encontramos uma estrutura chamada epifaringe, uma estrutura membranosa que tem a função tátil e gustativa para os insetos. E no caso, o labro ele acaba formando o teto desse arcabouço, né, que é formado pelas peças bucais e forma o teto dessa cavidade oral. Atrás do labro nós temos a mandíbula, que está aqui no caso representado em azul. A mandíbula ela apresenta a função, no caso desses indivíduos aqui, em triturar o alimento. Então aqui nós temos um indivíduo com aparelho bucal que é considerado como basal, que seria o aparelho bucal que deu origem aos demais aparelhos que nós vamos estudar logo a seguir, e que tem a função de mastigar, de triturar o alimento, por isso que nós chamamos de aparelho bucal mastigador. Atrás da mandíbula, nós vamos encontrar a maxila. Então, nós temos lá as maxilas, nós temos duas maxilas laterais que estão localizadas lateralmente, abaixo das duas mandíbulas, que também estão localizadas lateralmente, e as maxilas, ligadas a cada uma delas nas laterais, apresentam o que nós chamamos de palpos maxilares. Então, se vocês observarem aqui, ligado a essa maxila, o palpo maxilar, e aqui nós temos um segmento, 2, 3, 4, 5 segmentos, tá? Então, geralmente, os palpos maxilares, no caso do aparelho bucal mastigador, apresenta 5 segmentos. E logo atrás das maxilas, nós encontrando uma estrutura que fecha, né? Que é como se formasse um assoalho dessa cavidade oral, denominada lábio, tá? Que está pintado em azul aqui. E ao lábio, por ser uma estrutura já que sofreu um processo de fusão formando uma peça só, então em cada extremidade do lábio nós vamos ter os palpos labiais, que vão apresentar 1, 2, 3 segmentação. Então, o que a gente percebe? Que os palpos maxilares, no caso do aparelho mastigador, eles vão apresentar mais segmentos que os palpos labiais, que ajuda também para localização, né, de cada uma dessas estruturas, certo? Ao lado dessa imagem, estão separadas essas peças que formam, né, essa estrutura do aparelho bucal desses insetos. Então, eu vou começar falando um pouquinho, demonstrando e retomando para vocês. Aqui nós temos a epifaringe, tá? Que é essa estrutura membranosa que tem função tátil e gustativa e que está localizada na parte superior, logo atrás do labro, que eu estou marcando aqui para vocês agora, que está pintada em verde, tá? Logo abaixo do labro, nós vamos ter as mandíbulas em azul, uma em cada lateral, então nós temos duas peças, né?
de mandíbula, e essas mandíbulas podem também sofrer uma pequena variação, dependendo do tipo de alimentação deles, ter pequenos dentículos aumentados, né? Dependendo de como é a alimentação desses indivíduos. Então, geralmente, em animais mastigadores que são predadores, elas apresentam são mais demarcados esses dentículos para ter força para se alimentar, tá? Ou até mesmo essas mandíbulas podem ser modificadas como uma estrutura de defesa, como no caso das formigas. Hoje a gente tem alguns casos assim, e aí elas acabam ficando bem proeminentes, tá? E aí nós temos abaixo das duas mandíbulas o par de maxilas, né, que vem posteriormente às mandíbulas, com os seus respectivos palpos labiais. E fechando esse arcabouço, nós temos o lábio, que está aqui representado em azul, que é formado por uma estrutura somente, né, porque ocorreu a fusão dessas estruturas com os palpos labiais laterais. Acima desse palpo labial, desse lábio, nós vamos encontrar uma estrutura chamada hipofaringe. A hipofaringe é uma estrutura membranosa que vai estar ali no assoalho desse arcabouço bucal, acima do lábio. E essa estrutura, ela é membranosa, só que a parte superior dela é um pouquinho mais quitinizada, dando uma consistência um pouquinho mais rígida. Mas ela também vai ter a função tátil e gustativa. Se vocês observarem, o que a gente consegue perceber olhando essas peças bucais e a disposição que elas estão nesse arcabouço? Então, a gente percebe que eu estou marcando em azul como se fosse uma estrutura que forma um círculo, tá? E aqui no centro dessa estrutura estaria a cavidade oral, por onde esse alimento seria encaminhado para o sistema digestório do indivíduo. E eu gostaria também de enfatizar um pouco aqui e relembrá-los do que nós falamos lá na primeira aula, que no caso dos insetos, esses indivíduos são classificados como ectognata. Por quê? Ecto representa externamente, tá? E gnata está relacionado com a estrutura do aparelho bucal. Então, o que significa? Que são indivíduos que apresentam o aparelho bucal, as peças bucais protraídas, né, para fora. E aí, por isso que quando a gente observa a imagem do animal, a gente consegue visualizar essa estrutura do aparelho bucal bem nítida, porque elas estão todas para fora, elas não estão escondidas dentro da cavidade oral, tá? E aqui eu trouxe para vocês algumas imagens para vocês visualizarem. Aqui tem uma imagem de micografia de uma abelha, tá? Então, nessa imagem, o que a gente percebe? Que o clípio e o labro, o labro especialmente, ele é reduzido. E a mandíbula, ela fica bem nítida, a gente consegue observar toda a estrutura da mandíbula aqui, porque no caso desses indivíduos, elas utilizam muito a mandíbula para trabalhar a cera, para fazer, né, construir a sua colmeia, tá? E também para trabalhar a resina que elas coletam das plantas, para também permeabilizar esses ninhos, esses locais, tá? Então, a mandíbula, eles utilizam muito, né? Então, por isso que ela acaba sendo uma peça mais expressiva, mais avantajada, porque tem bastante utilização, tá?
Continuando, temos uma imagem, então, né, no estereomicroscópio, do aparelho bucal de um gafanhoto, em que a gente percebe que o formato e a estrutura desse aparelho bucal é muito parecido com o esquema que nós olhamos anteriormente, tá? Então, aqui nós temos que podemos observar, ó, o labro, tá? Esse labro, quando o animal ele não foi colocado num líquido fixador para enrijecer as estruturas, ou quando esse animal não ficou não ficou em coleções e deixou secar, a gente consegue pegar essa estrutura do labro aqui com uma pinça e levantar facilmente. E logo abaixo dessa estrutura estão as mandíbulas. Nesse caso, a gente não consegue ver as mandíbulas de região frontal, porque as mandíbulas estão um pouco mais escondidas abaixo desse labro, então estariam mais ou menos aqui lateralmente, a gente consegue visualizar um pedaço, uma parte dessa mandíbula, tá? Abaixo do labro, nós encontramos, então, as maxilas, tá? Então, aqui, ó, eu tô marcando aqui onde estariam localizadas as maxilas. E ligadas às maxilas, nós temos aqui, então, os palpos maxilares, que a gente está vendo parte da segmentação desses palpos maxilares, certo? E abaixo das maxilas, o que nós temos? Nós temos, então, o lábio, tá? O lábio, quando a gente vê ele aqui em vista frontal, parece até que são duas estruturas separadas, mas elas são estruturas que estão fundidas e acabam formando uma peça somente, tá? E aí, aqui logo abaixo, a gente consegue visualizar os palpos labiais também, que estão ligados a esse aparelho bucal. Lembrando que os palpos, eles são estruturas que vão estar auxiliando no processo de percepção do alimento desses indivíduos. Então, antes do indivíduo se alimentar, eles vão fazer como se fosse um reconhecimento desse alimento, para depois ele acabar pegando esse alimento e ingerindo esse alimento, tá? E aí, então, por isso que, se vocês perceberem, eles ficam bem à frente mesmo no aparelho bucal para fazer, né, essa percepção, e no caso, bem na entrada ali da cavidade oral desses animais. Isso aqui, no caso de animais que apresentam um aparelho bucal do tipo mastigador, tá? Então, a gente vai perceber isso. E aí, quando a gente for observar as modificações entre os aparelhos bucais, algumas dessas estruturas acabam mudando. Eu trouxe aqui também uma outra imagem no aparelho bucal de um gafanhoto, para vocês visualizarem um pouco mais. Então, aqui nós temos, eu vou marcar aqui em vermelho para vocês. Então, nós temos aqui, ó, aqui seria a região do clípio, tá? Que eu tô pintando em vermelho para vocês. E aí, nós teríamos aqui, que eu tô contornando aqui para vocês, a região do labro, tá? Lateralmente, a gente consegue visualizar a mandíbula, tá? Então, vocês conseguem visualizar aqui lateralmente a mandíbula, que eu tô marcando agora nesse momento para vocês. E logo abaixo viria então as maxilas, que aqui fica um pouco difícil pra gente demarcar, mas a gente consegue observar os palpos maxilares aqui, ó, que eu estou pintando em rosa para vocês conseguirem visualizar esses palpos maxilares, tá? Abaixo dos palpos maxilares, nós teríamos então os palpos labiais, que eu estou marcando aqui em azul, tá? E aqui, só para lembrar,
é o lábio, que é aquela placa que vai estar em cima da epifaringe e que a gente consegue levantar ela e onde estão abaixo todas as peças bucais, tá? Então aqui eu trouxe uma imagem ampliada com as estruturas do aparelho bucal retirada e a gente consegue visualizar, né, essa imagem no próprio estereomicroscópio dessa forma mesmo. Então, assim, o que a gente percebe? Que a estrutura utilizada, o esquema utilizado anteriormente, ele está bem perto do que realmente é o real, tá? Então, aqui que nós vamos observar? Nós vamos observar aqui a mandíbula. Então, nós temos aqui a mandíbula de um lado e a mandíbula do outro lado, tá? Aí, o que nós percebemos também? Aqui nós temos a epifaringe, certo? Nós vamos observar também os dois pares de maxilas. Então, nós temos as maxilas aqui, representada aqui nessa lateral, e a maxila na outra lateral. E junto a essas maxilas, nós temos os palpos. Vou apagar aqui. E aqui junto à maxila, nós temos os palpos maxilares, tá? E então, nós temos abaixo dessas estruturas, né, no final, nós temos então aqui o lábio, tá? O lábio com os seus palpos labiais. Então, essas são as estruturas do aparelho bucal mastigador, tá? Aqui eu trouxe mais um exemplo só para vocês conseguirem observar. Então, aqui, esse indivíduo, que tá bem nítido aqui, ó, os palpos maxilares, tá? Aqui, no caso, a gente tá usando uma imagem de um besouro, que é popularmente conhecido como joaninha, tá? E aqui acima a gente estaria observando o lábio e as mandíbulas escondidas abaixo desse lábio. Então, o que acontece? Com a necessidade de mudança no tipo de alimentação para que esses indivíduos pudessem sobreviver, porque também tem a questão da competição e tudo mais, então os indivíduos começam a se adaptar para ter outras fontes alimentares para sobrevivência também e conforme o hábito de vida desses indivíduos, certo? Então aqui eu gostaria de comentar um pouquinho para vocês sobre um tipo de aparelho bucal que é conhecido como aparelho bucal lambedor ou mastigador lambedor, que nós temos presente nas abelhas e no caso das mamangavas, que também são abelhas, certo? Mas são aquelas abelhas um pouco maiores, né? Que são conhecidas por serem importantes no processo de polinização da flor de maracujá. Então, eu vou começar por essa imagem do centro aqui, que ela tá bem didática para explicar, tá? E que tá colorida aqui. Então, nós temos aqui, ó, onde está o clípio. Vocês percebem que o próprio formato do clípio, ele acaba modificando um pouco, né, o desenho dele. Logo abaixo do clípio nós encontramos o lábio e vocês percebem que esse lábio, ele acabou diminuindo, se estreitando bastante, porque devido ao que eu havia comentado anteriormente, que esses indivíduos, eles precisam trabalhar muito com as mandíbulas, né? Então, a mandíbula desses indivíduos acaba ficando ficam maiores, né? Mais avantajados em relação ao outro representante que eu demonstrei para vocês. E elas acabam ficando um pouco mais expostas para que elas consigam manipular melhor a cera, tá? E aí, o que nós percebemos também? Nós percebemos
que aqui vocês vão ver em vermelho uma estrutura que nós chamamos de galha, que na realidade é uma parte da maxila que acabou se desenvolvendo e formando, né? É como se essa maxila ficasse por fora desse aparelho bucal, como se fosse até mesmo em relação a uma proteção. E aí, o que a gente percebe também, que aqui onde está o palpo maxilar, vocês conseguem observar ele bem menor aqui posteriormente, porque ele acaba não tendo a necessidade dessa função que ele tinha no aparelho bucal mastigador, tá? Então, o palpo acaba reduzindo, mas a parte da galha, que é uma parte da maxila, acaba se alongando, porque esse aparelho bucal, ele acaba, as estruturas, as peças acabam se alongando também, para que esse indivíduo consiga alcançar o nectário da flor, para que ele consiga estar retirando o néctar, tá? E aí, o que acontece também que é muito interessante, são as modificações no lábio, né? Então, aqui vocês conseguem observar o palpo labial, né? Ele acaba modificando a estrutura dele, certo? E também, esse lábio, ele acaba modificando uma parte dele e se alongando, formando o que nós chamamos agora de glossa. E em alguns casos, né, quem costuma trabalhar muito com abelha também fala assim, a língua da abelha, tá? Então, ele, né, assim, de uma forma mais simples, a gente poderia até utilizar esse termo. Mas ele recebe a classificação de glossa, porque na realidade, esse inseto, ele vai acabar lambendo ali o néctar, tá? E aí, o que acontece? Devido a esse indivíduo, né, ter a presença da mandíbula, e a mandíbula exerce essa função ali de trabalhar com a cera, e por apresentar essa glossa, essa língua, ele também pode ser chamado de mastigador lambedor, tá? Então, ele tem o mastigador, mas as outras estruturas se modificaram para lambedor, tá? Então, o que a gente percebe aqui? O lábio, por exemplo, que lá no mastigador ficava todo escondidinho, aqui ele toma um formato completamente diferente para exercer essa função, que na realidade eles sofrem muito essa modificação para passar para uma alimentação líquida, tá? Então, aqui, para ficar ainda mais assim claro para vocês, é interessante mostrar, ó, essa imagem aqui, tá? Onde a gente é marcada aqui com essa seta em vermelha, é como se a gente fizesse um corte, né, do aparelho bucal aqui, para observar como que ficaria a disposição dessas estruturas, tá? Então, marcado aqui em vermelho, a gente observa a galha, tá? Que fazia parte da maxila e acabou se modificando também, tendo essa função de como se estivesse envolvendo as estruturas do aparelho bucal, protegendo essas estruturas, tá? Aqui nós podemos observar também a estrutura da glossa, tá? E aí aqui formando, envolvendo todo o canal alimentar, que é por onde que vai ocorrer a entrada desse néctar por esse canal alimentar aqui para esse indivíduo, né, levar até a cavidade oral lá, tá? Aqui a gente percebe os palpos labiais e a paraglossa também, tá? Esse indivíduo, aqui nós temos na primeira imagem, toda essa estrutura em vista lateral,
tá? Então, nós vamos ter aqui o lábio, como eu havia mostrado na outra imagem, bem reduzido. Em seguida, nós temos a mandíbula, tá? Aqui, ó, toda essa parte aqui, compreende, que eu tô pintando em azul, compreende a mandíbula, certo? Aí, nós temos a galha e o flabelo ou lábio, tá? E aqui nós temos o palpo labial também, tá certo? E aí nós vamos falar um pouquinho dos lepidópteras. Quem são os lepidópteros? Lepidóptera são as borboletas, as mariposas, que também acabam sofrendo modificação no aparelho bucal, porque eles precisam levar esse aparelho bucal até o nectário. E geralmente esses indivíduos, eles buscam néctar em plantas que têm um nectário bem profundo. Então, eles precisaram adaptar a estrutura do aparelho bucal para que eles conseguissem alcançar ao nectário, tá? Então, o que nós percebemos aqui? Nós temos aqui, ó, marcado em azul os palpos labiais. Nas duas imagens maiores a gente consegue perceber, né, esses palpos labiais que acabaram se alongando bem, tá? E também em vermelho, o que nós percebemos? Uma estrutura que vai ser denominada agora como espirotromba ou probóscide, tá? Porque ela acaba formando uma estrutura tão alongada que parece, entre aspas, como se fosse uma tromba, tá? Só que no caso, por ela ser muito alongada, ela precisa, depois, quando não está sendo utilizada, guardada. E como que esse animal consegue guardar essa estrutura dentro da cavidade oral? Enrolando ela, e acaba formando essa estrutura em espiral para enrolar e guardar a tromba. E essa estrutura acaba sendo formada por uma modificação da maxila, tá? Então, a maxila acaba se desenvolvendo, se alongando e formando e as duas estruturas e as maxilas formam estruturas que, se vocês olharem nessa imagem aqui, a primeira imagem aqui em vermelho, o que vocês percebem? As galhas das duas maxilas aqui, elas se dispõem de tal forma que em formar o canal alimentar entre elas e forma uma estrutura parecida como se fosse um canudinho para esse indivíduo sugar o néctar. Então, nesse caso, nós chamamos esse tipo de aparelho bucal de sugador maxilar, que vai estar presente em borboletas e mariposa, tá? Aqui nós temos uma imagem de micrografia demonstrando essa espirotromba bem mais próximo para ser observado, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem para demonstrar o aparelho bucal do tipo sugador labial pungentivo ou sugador picador, tá? E aí, o que nós percebemos aqui, ó? Vocês vão observar nessa primeira imagem aqui que o lábio bem reduzido também e a mandíbula, o lábio e a maxila se alongaram para formar esse aparelho bucal mais alongado. E o que acontece? O lábio, ele se alonga, mas ele forma como se fosse uma bainha para proteger as demais estruturas, os demais filamentos que se alongaram, tá? Que a gente fala assim, a formação desse estilete, certo? Então, o que acontece? Nós tínhamos duas mandíbulas e duas maxilas, então essas estruturas se alongaram, formando 4 estiletes. E esses 4 estiletes acabam sendo protegidos, envoltos
pelo lábio. Então, quando esse animal ele vai introduzir o aparelho bucal dele na planta ou em outro animal, se for o caso, então o que acontece? Ele acaba, é como se esse lábio ele se dobrasse, como se esses estiletes fossem retirados da bainha e o aparelho bucal acaba adentrando, no caso aqui que específico, né, que a gente está utilizando imagem de uma cigarrinha, então ele acaba colocando a estrutura, né, dentro da planta para ele poder sugar, né, o líquido para ele poder se alimentar. E na imagem ao lado, o que a gente consegue visualizar? Ó, aqui em azul, a gente consegue perceber a mandíbula, como se fosse a mandíbula, tá? E em vermelho, nós vemos as maxilas. Então, o que a gente percebe? Essas estruturas estão alojadas de tal forma que formam um canal alimentar, que é esse orifício maior ao longo de toda a estrutura, tá? E o canal salivar, né, que é essa abertura menor. Mas esse formato acaba se constituindo com a disposição desses filetes do aparelho bucal, tá? Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês poderem visualizar. Nessa primeira imagem, uma imagem de micrografia, a gente consegue observar aqui onde eu estou marcando em azul o canal alimentar, tá? E aí nós podemos observar também, deixa eu pegar uma outra cor, a gente pode observar a localização das maxilas, tá? Aqui, ó, onde eu estou demarcando em vermelho, e a localização, vou colocar aqui verde, das mandíbulas, tá? Não sei se vocês conseguem visualizar bem o verde aqui, mas aqui seria a localização das mandíbulas. E aqui logo no centro, uma outra cavidade menor que vai acabar formando o canal salivar, certo? E aqui nós podemos visualizar, também ao lado dessa imagem, a parte ventral, tá? De um percevejo. E se vocês prestarem bastante atenção, aqui ao centro, onde eu tô marcando com essa seta em vermelho aqui, a gente consegue observar a estrutura do aparelho bucal desses indivíduos. E se prestarem atenção, ela vai até o terceiro, onde ocorre a inserção do terceiro par de pernas desse inseto. Então, quer dizer, essa estrutura acaba se estendendo em todo o tórax desse indivíduo, no caso desses percevejos, certo? E aqui uma visão mais ampliada, demonstrando aqui o lábio, que formaria essa bainha que envolve o estilete, e aqui o estilete formado pelas mandíbulas e pelas maxilas, tá? Aqui podemos visualizar, né, quanto é extenso esse aparelho bucal, tá? Então, nós temos percevejos se alimentando e a gente consegue perceber esse aparelho bucal bem extenso, tá? Aqui uma imagem de micrografia em que vocês conseguem perceber essa bainha envolvendo, né, esses estiletes que vão servir para se alimentarem. Aqui nós temos, então, um outro tipo de aparelho bucal conhecido como sugador labial não pungitivo, tá?
ou sugador lambedor. O termo pungitivo, ele está relacionado como se fosse algo que a gente estivesse introduzindo, tá? Então, aqui no caso, é um aparelho labial, porque ocorre uma modificação do lábio, mas ele não é pungitivo, certo? Não vai ser introduzido ali ou na planta ou no animal que esse indivíduo precisaria, né, se alimentar. No caso aqui é do alimento que eles precisam se alimentar, né? Como a gente está falando de moscas, então pode ser qualquer tipo de alimento que eles vão estar utilizando, né? Porque a gente sabe que as moscas são generalistas. Então, o que nós observamos aqui, ó? O clípio em amarelo, tá? Os palpos maxilares, eles parecem estar bem menores do que o restante do próprio lábio. Essa parte aqui em azul, ela tá até representando o lábio, tá? Então, a gente percebe que o lábio sofre modificação para formar e estruturar esse aparelho bucal, mas, no caso, em relação ao tamanho que a gente tem agora em relação ao palpo, o palpo acaba sendo menor que essa estrutura. O lábio, aqui representado em verde, e que pode ser chamado, nesse caso, de haustelo, tá? E essa parte terminal do aparelho bucal, né, formado pelo lábio, é chamado de labela, que é a parte em que esse aparelho bucal é como se ele ficasse ali realmente lambendo o alimento, tá? Então, se nós observarmos aqui a segunda imagem, é um corte feito desse aparelho bucal, em que nós podemos perceber aqui logo abaixo, envolto também pelo lábio, uma cavidade que eu estou demarcando em vermelho agora, que é chamado de canal alimentar. E logo abaixo dessa cavidade está localizada a hipofaringe e o canal salivar. E aí a gente percebe aqui, né, todo esse lábio envolvendo essas estruturas aqui, tá? Ele acaba contornando e compreendendo a maior também largura de todo esse canal, certo? Aqui é uma imagem de micrografia, tá? Demonstrando o aparelho bucal desses indivíduos, certo? E aí aqui a gente termina falando sobre o aparelho bucal e os tipos de aparelho bucal. Espero que todos tenham compreendido e até breve.